Sejam bem-vindos. Reunião do dia 5 de maio de 2021. Temos uma ata para ser votada, a ata de 7 de abril. Pode ser votada? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Antes da ordem do dia, alguma das vereadoras quer intervir? Acontece, vereadora Célia. Eu trazia um documento que vou-vos fazer chegar, um requerimento. O assunto diz respeito à ação de fiscalização concomitante processo número 3 de 2016, despacho de arquivamento exarado pela excelentíssima senhora Procuradora-Geral Adjunta do Tribunal de Contas em 8 de 4 de 2020, arquivamento dos autos sem lugar à aplicação de sanção, solicitação de pagamento de despesas com honorários de advogado. Ponto 1. No dia 8 de junho de 2020, dei entrada de um requerimento solicitando ao município o pagamento dos custos com honorários de advogado relacionados com a defesa da mesma. Na qualidade de autarca, apresentei no âmbito do processo referido em epígrafe. Ponto 2. Uma vez que não obtive resposta até então, solicitei informação sobre o estado do processo em reunião de Câmara Municipal datada de 23 de setembro de 2020, conforme ficou a constar da ata número 21, que se encontra disponível no site do município. Ponto 3. Nessa ocasião, e conforme consta da referida ata número 21, o Sr. Presidente da Câmara Municipal afirmou que traria a resposta na próxima reunião. Ponto 4. Não obstante o compromisso assumido por parte do Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, o qual ficou a constar em ata e que se encontra gravado em suporte audiovisual, não foi facultada qualquer informação ou resposta à requerente nas reuniões seguintes, ou seja, até à presente data. Ponto 5. Na verdade, em sede de reunião da Câmara Municipal datada de 7 de 10 de 2020, eu voltei a solicitar esclarecimento sobre a questão, conforme consta da ata número 22, disponível no site do município. Ponto 6. Mais uma vez não foi dada qualquer resposta. Ponto 7. Em sede de reunião de Câmara Municipal, desta feita datada a 14 de 12 de 2020, voltei a solicitar esclarecimentos sobre o pedido que efetuei em junho e, mais uma vez, nada foi esclarecido. Ponto 8. Até à presente data, ou seja, envolvido quase um ano sobre o pedido formulado inicialmente, o município permanece relapso, nada esclarecendo ou decidido. Ponto 9. No âmbito do referido processo, eu repeti na qualidade de autarca, constituí mandatário, apresentei a defesa e, concluídos os autos, fui libada de qualquer sanção ou de pagar qualquer quantia. Ponto 10. Assim sendo, solicito mais uma vez a Vossa Excelência e nos termos dos artigos 5º, número 1, a linha O, e 21º da Lei número 29/87, de 30 de 6, na sua redação atual, determine o pagamento das despesas com honorários de advogado em conformidade com o pedido formulado em 8 de 6 de 2020. Mais, relembro que situações destas já ocorreram no mandato do Sr. Presidente, nomeadamente no primeiro mandato, referente ao antigo Presidente da Câmara Municipal, e que foram pagos os custos com a situação de custos jurídicos, outras situações semelhantes. Portanto, deixo aqui este requerimento, mais uma vez, envolvidos um ano, portanto, que seja dada alguma resposta. Eu acho que é, no mínimo, uma forma de respeito vossa para comigo, uma resposta, seja ela positiva, seja negativa, mas uma resposta fundamental. Depois trazia outro assunto, Sr. Presidente, que era em relação a um ponto que foi retirado há cerca de 2 meses, que tinha a ver com o imoconsórcio, e que foi retirado, portanto, veio 2 vezes a reunião de Câmara, foi retirado porque não estava em conformidade. Não soubemos o porquê de ter sido retirado. O que é certo é que já estamos com 2 meses e nada voltou à reunião de Câmara. Isto agora uma brincadeira à parte. No outro tempo é que o Sr. Presidente dizia a coligação manhosa, que retirava os assuntos, que bloqueava, criava
obstáculos ao desenvolvimento, agora por acaso não foi a oposição, desconhecemos o motivo e por isso é que eu trago esse assunto hoje, para ver se me esclarecem qual é o motivo de ter sido retirado por 2 vezes em 2 reuniões de Câmara e não voltar a ser agendado em reunião de Câmara. Muito obrigada. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Queria falar sobre 2 coisas, ou 3, mas uma prende-se com aquilo que se está a passar no país e dizer que aqui o Sr. Delegado de Saúde, quando teve a ousadia de querer ir verificar as condições em que estavam os trabalhadores agrícolas no concelho de Castro Marim, fez-se um ruído, até com muito envolvimento de pessoas com responsabilidade governativa, que isso extravasava as competências que estavam instituídas. E é curioso agora ver como é que o país já assistia, e todos assistíamos, e eu particularmente, e penso que muitos outros, mas eu assumi publicamente em vários fóruns, partilhas e até em alguns escritos que fiz, sobre um despacho conjunto em que permitia a ocupação que existe em Odmira e muito antes da pandemia. Mas, durante a pandemia, só fazer um ponto de justiça à atitude do nosso delegado de saúde, que chamou a autoridade e foi verificar as condições em que estavam os trabalhadores alojados, ao ponto de serem tomadas posições e restrições sobre a continuidade desses trabalhadores nos alojamentos claramente superiores, incomparavelmente superiores àqueles que agora assistimos nestas comunicações, mas mesmo assim não o suficiente para cumprir as regras mínimas de saúde pública face à pandemia. E louvar então o seu discernimento, a sua coragem, face à força e aos contactos que as autoridades regionais fizeram para pressionar o delegado de saúde para que recuasse na sua posição, e algumas posições inclusive das próprias empresas exploradoras. Ninguém reconhece, ninguém vai para a imprensa louvar aquilo que é a competência, porque parece que o que estamos bem é viver na incompetência, e quando estas coisas acontecem nunca damos destaque àqueles que destacaram positivamente. Quem fez este contacto com o Sr. Delegado de Saúde devia ter a humildade agora de elogiar a sua postura, porque de facto terá sido os poucos delegados de saúde que terá tido esta postura. Isto até deu alguma crise política interconcelhia por causa dos trabalhadores que acabaram por ser alojados noutro concelho, nomeadamente Tavira, porque a empresa assim arranjou outro alojamento em Tavira, e até foi mal entendido politicamente. Bem-aja Dr. Mariano, bem-aja GNR, José Carlos Calvinho, porque tiveram de uma forma muito cordata, sem grandes alaridos, de uma forma muito discreta, fizeram uma visita a todas as produções agrícolas, quiseram verificar todos os trabalhadores, tal como já fizeram a construções e a construção de um empreendimento turístico em Castro Marim. E também não precisaram vir à ribalta, mas foi suficiente para ser repreendido o Sr. Delegado de Saúde. Desculpe estar a interrompê-la, Sra. Vereadora, mas sabe, desde que se recorda, houve uma das situações que o Delegado de Saúde foi desautorizado pela Delegada de Saúde regional, e eu fiz questão de ligar à senhora para esclarecer a situação, e a senhora, a coisa que disse, foi muito pressionada, foi muito pressionada. Pois, e agora estamos todos a discutir. E depois acontecem estas coisas. Não, e agora ninguém é culpado agora. Está agora a acontecer em Odmira. E pronto, era essa nota. E sobre incongruências do nosso Estado, que, por exemplo, queremos passar uma conduta de água do Pisabarro, do Rio Seco, para o Pisabarro, para fazer o abastecimento de água, e pasme-se que a Comissão da Reserva Agrícola Nacional dá parecer desfavorável, porque a conduta atravessa terrenos particulares, são os terrenos que confinam com a estrada, a conduta passa junto à estrada e deu parecer desfavorável, porque não estamos autorizados a passar com a conduta junto à estrada e temos que fazer um processo de autorização de RAN por proprietário até ao Pisabarro. Isto é extraordinário, o mesmo Ministério, a mesma entidade da Agricultura, que para um bem necessário à vida,
não permite passagem das condutas de água sem processos RAN individuais. A Comissão RAN chumbou o projeto e precisamos de o instruir. Impossível, é quase, não é impossível, é muito difícil fazer isso. Mas aprendi que se for para condutas de gás, existe um despacho que pode passar por qualquer servidão, REN. Isto é um país que anda ao sabor dos interesses em vigor. E neste momento são as energias alternativas. E a água, que é um bem essencial para a vida, não entra nessas prioridades deste governo, tal como o Cais da Foz do Leite, que padece do mesmo mal, também não tem o parecer favorável da RAN. Sabemos que há muito boa vontade, sabemos que há muitos telefonemas, mas o que é certo é que não se resolve. E temos um fundo comunitário e uma obra pendurada à conta desta situação ridícula. Isto para comparar aquilo que nós entendemos, o que é importante para a agricultura, como defendemos o espaço agrícola, e sou uma grande defensora de valores paisagísticos e ambientais e que não embarco em qualquer projeto que se venha aqui apresentar como muito promissor, muito futurista, porque nós não devemos embarcar nesse discurso quando não traz qualquer valor acrescentado para o território e quando simplesmente vem absorver recursos do território. Mas choca-me que a inflexibilidade numas situações seja uma e depois a maneira de ver o país em processos desta agricultura intensiva que simplesmente serve para a balança de transações, simplesmente serve para as exportações. Vem cá, mas qual é o valor verdadeiramente acrescentado no país? Entra para o volume das exportações. Está bem? E o que é que isso representa em custos de exploração do território? Escolas têm que haver, condições de saúde, porque no caso da Odmira sabemos que até existem escolas que já têm mais alunos, filhos, descendentes dos trabalhadores imigrantes do que até os naturais e residentes habituais. Isto são custos estruturais grandes e devemos tratar destas pessoas de igual forma, mas não temos a estrutura para o fazer. Então, gastamos para poder ter depois numa balança de transações termos as exportações. São valores que acho que devemos ponderar ainda por cima num parque natural como o do Sudoeste Alentejano, que pouco já tem de parque natural. Se virem numa fotografia aérea, se forem ao Google Maps e virem Almeiria ou o Sudoeste Alentejano, não temos uma área tão grande, mas o cenário é o mesmo. Triste. Quanto a duas obras que estavam com algum impasse, dizer que a obra aqui da envolvente a Casa do Sal já existem manobras no local para que possam retomar. Ainda amanhã haverá uma vistoria técnica já com o empreiteiro e a CCDR, a entidade financiadora, e portanto segunda-feira, como está previsto, iremos então fechar, condicionar o trânsito, que é um grande transtorno para as pessoas, mas que será necessário, e reúnem-se agora as condições para que a obra retome, e um agradecimento ao projetista, à fiscalização, aos técnicos da Câmara e também ao empreiteiro, que conseguiram, com bom senso, reunir e reinterpretar da melhor forma o projeto. E pronto, de quanto às questões colocadas, eu, enquanto a senhora vereadora estava a colocar sobre isto do seu requerimento, de facto, infelizmente ainda está no gabinete jurídico. O gabinete jurídico não tem mãos a medir com as ações que temos em curso. Ainda ontem tivemos que responder para 4 processos e indicar testemunhas que os prazos terminavam ontem, mas também dizer que alguns dão frutos e que neste momento já temos levantado o embargo da obra do Plano Pormenor número 1 da altura. Senhora Vereadora Célia, de facto, o requerimento que apresentou irá ter uma resposta, mas de qualquer das maneiras eu sou apologista do diálogo franco, aberto, sem jogo escondido, e penso que a senhora Vereadora já podia ter também falado com os nossos juristas, que são moços jovens, simpáticos e... Presidente, peço desculpa, mas por via formal nunca o faria dessa forma. Bem, mas... Não ultrapassaria o Sr. Presidente. Não ultrapassa nada. Aliás, eu dou liberdade aos vereadores de falarem com todos os funcionários da Câmara e todos os técnicos, e isso sempre dei, nunca vou ter qualquer questão disso. Mas pronto. Em relação àqueles pontos de ordem de trabalhos, como sabe, eu sou responsável pela elaboração
de ordem de trabalhos, e quando esse ponto que falou estiverem com condições de vir à reunião, portanto, ele vai vir. Bem, se estiverem de acordo, vamos então começar o ponto número 1, informações do saldo do dia de hoje, cifra 100, operações orçamentais 2.931.897 euros, operações não orçamentais 1.294.667 euros. O ponto número 2 tem a ver com exercício de direito de preferência no imóvel sito na rua 26 de janeiro. A proposta é no sentido de não exercer esse direito. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 3 tem a ver com ratificação da aquisição dos serviços bancários. Portanto, houve uma consulta prévia. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 4, renovação do protocolo para territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência doméstica. Portanto, isto já tem vindo aqui à reunião. São 5.000 euros para esta associação. Isto é no âmbito da AMAL. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em uníssono o ponto 5, 6, 7 e 8, que tem a ver com renovação e novos cartões. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 9 tem a ver com auxílios económicos, ano letivo 2021, pré-escolar e primeiro ciclo. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 10. Proposta de cooperação para estabelecimentos de espaço de teletrabalho e coworking nos territórios do interior. Eu pedi à vereadora Filomena Sintra, foi ela que me foi representar nesta assinatura, para explicar isso. Isto é uma rede promovida pelo Ministério da Coesão Territorial, teoricamente com bastante interesse, se houver capacidade e instrumentos para operacionalizar. No fundo, é aproveitar estruturas que os municípios já têm, alguns ainda não têm, mas para depois fazer uma candidatura futura a fundos que ainda não se sabe bem quais, mas estamos cá para isso, para ajudar a criar espaços para promover o teletrabalho e redes de teletrabalho no interior. A minha posição sobre isto é: temos grandes condições para ter pessoas em teletrabalho no interior, porque não precisam estar fisicamente numa cidade, desde que haja comunicação e internet. Agora estendemos a rede de água a 32 localidades, que passam a ter as condições mínimas de habitabilidade e de atratividade de trabalhadores para o nosso interior, mas não temos redes de comunicação. Estamos neste projeto numa expectativa que se possa criar redes de comunicação. O que assinamos objetivamente não traz nada, é um manifesto de intenções, mas são intenções boas e nós devemos estar ao lado das intenções boas, e acho que poderemos ter grandes desafios, tanto para o Centro Multiuso do Azinhal, para a Escola das Fornazinhas. Podemos ter muitos desafios e já temos alguns que estamos a estudar para poder, quando houver fundos, não sabemos quais, podermos então candidatar. Foi no Museu Zero, um museu que é um museu de todos os algarvios, que é instalado em Santa Catarina, uma iniciativa em tudo dependente e de um grande artista que é o Dr. Paulo Teixeira da Cruz, porque Paulo Teixeira Pinto, já estou a confundir o nome da ex-mulher, e de facto esta é uma pessoa extraordinária e que faz a diferença entre aquilo que pode ser um museu que poderá ter capacidade de atração de pessoas do mundo ao Algarve, e é um rasgo naquilo que é a cultura e os projetos culturais no Algarve, e foi simbolicamente num sítio bonito, e dar um enorme agradecimento a esta pessoa que faz a diferença. E o projeto existe porque ele o liderou, porque ele associou, porque ele criou a associação e a fundação, penso, também terá uma fundação, não tenho bem certeza, já estou pior que o outro que não sabe se está numa fundação ou não, mas dizer que é um projeto que as entidades públicas estão a apoiar e que
É raríssimo haver uma entrega tão grande de uma pessoa para um projeto, para uma comunidade, para um Algarve, para um país. Mas ouvi uma frase do Dr. Paulo Teixeira Pinto muito interessante, muitas. Ele de facto é um filósofo e leva-nos faz-nos divagar no seu pensamento, mas disse uma coisa muito bonita, que é passamos uma vida a trabalhar para dentro e quando temos um grande atropelo na vida, faz-nos repensar que nós devemos trabalhar para fora e deixar a nossa marca, que isso é que nos faz seguir caminho e complementa-nos. E de facto, Deus lhe dê muita saúde, que ele bem precisa, porque aquele projeto também precisa dele. Portanto, estamos de acordo com este acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 11 tem a ver com a adjudicação definitiva da loja número 2 em altura. Alguma dúvida? Sr. Presidente, em relação a esta matéria, que não é novidade, portanto, nós estivemos sempre contra a alienação nas lojas e vamos manter, porque achamos que este espaço podia ser dado, podia ter outra finalidade, nomeadamente na freguesia da altura. Portanto, muito bem. De 2 votos contra. O ponto número 11. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria... Este é o ponto número 11. Eu gostaria de esclarecer para que as pessoas que não têm acompanhado o processo, isto foi uma asta pública em que a proposta, houve apenas uma proposta para uma das lojas e sobre essa loja agora é a adjudicação definitiva. O valor da proposta é um bocadinho acima do valor que era o valor base, portanto a loja maior da habitação social é vendida por 128.000 euros de forma redonda. E nós sentimos exatamente o contrário, devemos ajudar as empresas a caminhar e a progredir, porque isso é que é a criação de emprego. Sim, senhor. Os votos contra. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em uníssono ponto 12, 13 e 14, que se prende com procedimentos concursais para técnicos superiores na área da U ao U e um assistente técnico também nessa área. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 15, início de procedimento administrativo de alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito. Posso explicar? Tem a ver, esta alteração acontece, ou esta necessidade acontece ou decorre da percepção que nós temos que temos que ter mais postos de carregamento elétrico no concelho. Isto é um mercado liberalizado, aquilo que até hoje tem sido uma guerra para explorar postos de abastecimento de gasolina, agora passamos a ter um novo desafio, que é ter postos de carregamento elétrico. Temos só 2, financiados através de um programa do próprio Governo, demoraram muito tempo para que funcionassem, o da altura só entrará em funcionamento agora em junho, mas isto funciona é quando o mercado corre em pleno e é regulado. E o que é que acontece? Que estes postos inviabilizam a utilização de espaço público, a afetação de estacionamento público e isso não está previsto no regulamento. Inspirámos, não trouxemos agora a proposta, abrimos só o procedimento de alteração do regulamento, mas já temos a proposta de regulamento feita, inspirada no regulamento do Porto, que está extraordinário e facilmente adaptável a um concelho da nossa dimensão, portanto será dos maiores concelhos do país a fazer escola para um concelho pequenino. No Algarve, só Faro e Lolé que já estão a avançar com estes regulamentos, mas o que é certo é que temos que criar condições, especialmente temos muita gente no verão que tem já viaturas elétricas e depois não há capacidade instalada para que estas pessoas possam reabastecer suas viaturas. Temos que correr contra o tempo para nos adaptarmos a este novo tempo. Estamos todos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 16, isto é mais uma exigência legal, normas de controle interno. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 17, procedimento de alienação da tal loja. Portanto, isto é para a loja número 1, não é? Sim. Senhores vereadores também vão votar contra? Sim, senhor. Gostava de dizer, Sr. Presidente, poderíamos fazer o ajuste direto, que normalmente é assim que se processa, havendo uma asta pública e ficando deserto em propostas, pode haver um ajuste direto, é o que se prevê na lei,
se houver apresentada uma proposta. De facto, foi apresentada uma proposta, mas existem algumas pessoas que perguntam e têm curiosidade. E então há cautela, e para que não haja dúvidas e não haja um desvirtuar da participação pública. Também no primeiro procedimento tínhamos mais de 20 intenções e depois só apresentamos uma proposta. Achámos que há cautela não irmos pelo ajuste direto, mas irmos então a fazer a asta pública, que pode coincidir exatamente com essa proposta do ajuste direto, não é mesmo? Portanto, 2 votos contra. Sim, senhor. Ponto 18. Primeira alteração, proposta de aditamento ao protocolo de empreendimento turístico de Ponta Verde Lago. Senhora vereadora. Sr. Presidente, importa-se passar aí o documento, por favor. Portanto, a Verde Lago, como sabem, é um projeto que foi considerado um projeto de interesse nacional. Teve, no seguimento do despacho em que o reconheceu como projeto de interesse nacional no final dos anos 90, teve a assinatura de um protocolo entre o município de Castro Marim, Região de Turismo, Turismo Portugal, peço desculpa, CCDR e o Empreendimento Verde Lago, para que se definissem as condições, as contrapartidas territoriais e o modelo de desenvolvimento desse projeto, que ainda não tinha plano pormenor. O plano pormenor foi feito depois. E foi desenhado em 2000 um protocolo com um conjunto de responsabilidades do promotor, elencados os investimentos que tinham que fazer para o Golfo, ou seja, em troca daquele Golfo, e tinham que fazer aquelas condições, daquele Golfo e daquele investimento e daquelas infraestruturas, dariam, em números redondos, 3.200.000 euros, hoje, ainda era em escudos, hoje é em contos, o equivalente a 3.200.000 euros ao município de Castro Marim, para uma lista de obras que estavam definidas, designadamente a Igreja da Altura, Mercado da Altura, Espaços Verdes da Altura e rede de águas pluviais da altura. Foi feito, entretanto, e também um pagamento de cerca de 3,5 milhões de euros ao Turismo de Portugal, que iria ser gerido através de um fundo e cuja aplicação teria que ser para 2 fins. Pagar o intersetor de esgotos Castro Marim, Vila Real, Santo António, uma parte, porque como se lembram, no ano 2000, ainda nem sequer rede de esgotos tínhamos 1 hectare em altura, dentro da própria localidade, e seria também para financiar projetos de interesse regional, turístico, sendo que a Câmara Municipal teria que dar sempre parecer sobre os mesmos. Poderia não ser em Castro Marim, mas sobre os mesmos. Nós, neste momento, em fase de alteração do plano pormenor, andámos a trabalhar durante 2 anos a alteração deste protocolo e, no entretanto, o protocolo foi em 2000, o plano pormenor foi aprovado em 2004 e a declaração de impacto ambiental traduziu uma série de investimentos que se considerassem impactantes no território, para reduzir o impacto no território, ou minimizar ou compensar, e um deles foi a construção do intersetor de águas pluviais até alto mar, como sabem, custou cerca de 1,7 milhões de euros. Ou seja, tínhamos o protocolo de 3,2 milhões, depois fez este intersetor, fez algumas contrapartidas de licenciamento, nomeadamente a rotunda do Infante e aquele separador central, e agora estávamos numa fase em que o promotor diria que parte destes investimentos seriam já contrapartidas no âmbito do protocolo. E foi por isso que ainda só agora é que trouxemos o protocolo. Conseguimos estabilizar um acordo com o empreiteiro, com o promotor, isso não faz parte do protocolo para nós. De facto, essa obra de rede de águas pluviais foi importante, a Câmara também fez uma parte, aquilo que, como bem se lembram, até 2005 havia uma vala de águas pluviais na zona à frente do Central do Café e da Broadway, portanto é preciso lembrar, a Câmara fez essa parte de investimento e gastou cerca de 600 mil euros em várias componentes de obra e a Verde Lago fez o intersetor, 1,7 milhões de euros no intersetor, cuja obra já foi recebida provisoriamente pelo município.
ou seja, a exploração da obra é do município, ou o controle e o acompanhamento da obra. Chegado a isto, negociado também a alteração ao plano pormenor, um processo que anda, houve um início, uma proposta de alteração em 2012 com outra administração, e agora iniciamos um processo de alteração ao plano pormenor que já está na fase de concertação final. Já foi a conferência procedimental, já foi a concertação com todas as entidades, já estamos em concertação final, já com pareceres favoráveis das entidades, e depois irá para a discussão pública exclusivamente ou maioritariamente. A grande alteração prende-se com o retirar o campo de golfe. Ou seja, teve que se passar por uma alteração do plano pormenor e também por reduzir o impacto em altura do hotel e mais umas pequenas alterações internas, mas sempre nunca aumentando nem área de construção, nem índices de construção, até porque os alvarás de grande parte estavam emitidos e, como sabem, foram levantadas as suspensões e está em construção. Mas o grande cerne da alteração tem a ver com o retirar o campo de golfe. Obviamente que isso foi uma proposta que agradou imenso à APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Não foi fácil consensualizar entre as partes todas, mas aquilo vai se transformar numa zona verde, espaços verdes de fruição e de campo de ténis que já tinha e zona de jogos, simplesmente. Renaturalizar ao máximo a lagoa, lá está das águas pluviais, e decorrente disso tudo estamos agora em condições quer dizer, poderíamos ter feito antes, mas achámos que devíamos fechar pelo menos a proposta de concertação da alteração ao plano pormenor para trazer à Câmara uma proposta de alteração ao protocolo do empreendimento turístico da Verde Lago, que tem que ser obrigatoriamente aprovada pelo Turismo Portugal e pela CCDR, com a salvaguarda que estes são os projetos que nos interessam e que estão aqui devidamente enleicados. Em vez de 3 milhões e 200 mil euros, negociámos um fator de inflação com o índice de preços corrente, de forma, porque aquela verba, aquela data, entendemos que hoje tem outro valor económico, é um princípio básico da economia e, portanto, estamos a falar de cerca de 4 milhões e 400 mil euros com participação de obras a favor do município que propomos aqui. Designadamente, a requalificação da Rua da Lagoa, em que se prevê a substituição da rede de água, esgotos e enterramento de infraestruturas aéreas e o melhoramento de todo o espaço envolvente, em termos urbanos. A valorização da frente de mar, da altura, que tem a ver com o parque de estacionamento, aquelas zonas do parque de estacionamento. A requalificação da entrada da Praia Verde, dado que o hotel da Verde Lago também vai ter acesso por ali, e também a entrada da Praia Verde a entrada e o estacionamento precisam de uma melhoria, mas só alocámos aqui 350 mil euros, tal como a rotunda, que nunca mais acontece por parte das infraestruturas de Portugal. Pusemos aqui 100 mil euros para fazermos nós a rotunda, se assim for autorizado, e pusemos o pavilhão polidesportivo de altura, 1 milhão e 200 mil euros, em números redondos, para podermos avançar então com a obra já, como vem, em 2021, porque o projeto está feito, tal como na Rua da Lagoa, avançar já em 2021 com trabalhos necessários a este objetivo. E, portanto, esta é a nossa proposta, são cerca de 4 milhões e 400 mil euros, e também uma zona de requalificação da 24 de junho, cerca de 1 milhão e 100 mil euros, e aí então será a soma de vários projetos, tanto em termos de valorização do espaço público, nomeadamente o parque de estacionamento daquela urbanização Apoente, da Bela Praia, e também criação de zonas de pedonais, de ciclovia e para pistas de desporto, se assim conseguirmos fechar o projeto. Esse, como vem, é uma obra que está aqui prevista em planeamento para 4, 5 anos, porque não temos projetos, não temos nada, e portanto é para ir trabalhando essa componente. Só a primeira fase, da 24 de junho, é que temos um projeto que é o parque de estacionamento. Esta é a nossa proposta. O aditamento basicamente tem a ver com os interesses para Castro Marim, nada interfere porque a Verde Lago já pagou tudo ao Turismo Portugal. Colocámos aqui uma reserva e um ónus sobre o Turismo Portugal e a CCDR, que queremos manter o nosso interesse, necessidade e obrigação de acompanhar onde aplicar os dinheiros que foram entregues pela Verde Lago a favor do território, e basicamente é isso. Não tem mais nada do que substancial dentro da alteração.
Tem alguma dúvida? Sr. Presidente, se me permite. Tenha vontade, Sra. Célia. Portanto, como é de conhecimento geral, público, portanto, as vereadoras do Partido Socialista desde sempre têm aprovado todos os elementos que têm vindo à reunião de Câmara em relação à Verde Lago. Apesar de não termos sido envolvidas no processo, não temos tido conhecimento de quaisquer elementos referentes a reuniões que foram tidas por vós, ainda mais quando este assunto está previsto ir à Assembleia Municipal, e sendo um assunto tão delicado, nós estamos absolutamente de acordo com o investimento, com as propostas que são feitas para a freguesia da altura. De qualquer forma, não temos quaisquer elementos, pareceres técnicos, jurídicos, além de que consideramos que este aspecto devia ter funcionado de outra forma. Devia primeiro ir submeter-se à CCDR para a pronúncia da mesma e depois Já foi. Nós não temos qualquer elemento nesse sentido, qualquer elemento não nos foi facultados qualquer elemento com a emissão de parecer da CCDR. Também temos algumas dúvidas na situação das contrapartidas iniciais, os tais 3 milhões, cerca de 3 milhões de euros. Temos muita dúvida sobre essa matéria, portanto é o que nos apraz referir. Ainda mais quando estamos a meses de iniciar-se outro mandato, com os decisores que estarão no futuro, achamos prematuro ser submetida à reunião de Câmara esta matéria tão delicada em relação a estes investimentos. Isto às vezes temos dificuldade em perceber como é que devemos lidar da melhor maneira. Isto ainda é uma minuta de proposta, isto nem é tão pouco uma proposta que vá à Assembleia Municipal. Isto é um documento, já foi enviado para a CCDR, mas que fiquei na dúvida se, até sou signatária da proposta, se devia já submetê-lo nesta fase à Câmara Municipal. Por uma questão de partilha, porque isto é uma coisa que envolve muitos anos, muita gente, acho que não devia só vir no fim. Isto formalmente é a fase inicial. Ainda vai agora, formalmente, vai ser submetido, já foi enviado informalmente para a CCDR, concorda, mas vai ser submetido formalmente na plataforma que acompanha a alteração ao plano de pormenor e vai ser enviado ao Turismo de Portugal. Ou seja, as senhoras vereadoras são as primeiras pessoas a poder opinar sobre os termos do protocolo. Sobre as dúvidas, sobre as outras do passado, eu gostava que colocasse as dúvidas para eu poder também esclarecer, se ajudar. Em relação a todos os investimentos que foram feitos no passado, nomeadamente a rotunda do Infante, agora não vem mencionado, está omisso como essas intervenções não foram consideradas contrapartidas. E eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas em relação a essa matéria que não tivessem sido contrapartidas. Como é que agora, neste momento, nós omitimos essa situação? Tudo bem, já o disse, que chegou a acordo com o empreiteiro, com a administradora, mas tenho muitas dúvidas em relação a essa matéria. Então, e não vi lá nenhum fundamento que sustente que essas intervenções não foram tidas como contrapartidas. Então, porque no momento, à data tinham sido consideradas contrapartidas. Não. À data do protocolo, em 2000, nem sequer se sabia o que ia ser a operação do loteamento. Isto, a rotunda e aquelas melhorias do acesso junto à Via do Infante, entendemos e estamos consensualizados com a Verde Lago, que foram contrapartidas do licenciamento do loteamento. Ou seja, fez o protocolo, fez um plano de pormenor, fez uma avaliação de impacto ambiental e depois fez o licenciamento, não é? Os projetos específicos. E no âmbito do projeto específico foi exigido pelas infraestruturas de Portugal a intervenção na 125, ou seja, é uma contrapartida do licenciamento, está a perceber? Isto foi difícil até chegarmos a este ponto de pormos cada coisa na sua gaveta.
O intersetor foi uma contrapartida da avaliação de impacto ambiental, ou seja, a avaliação de impacto ambiental calcula, vai aferir os riscos e as medidas de minimização, mitigadoras, e diz assim, bom, isto tem este impacto, mas para mitigar nós exigimos isto e aquilo e aquilo outro. E é uma medida de mitigação, não tem a ver com o impacto territorial do empreendimento, ainda que beneficie claramente a aldeia da altura, obviamente, porque o problema das águas pluviais era e é muito grande e ainda subsiste, infelizmente. Mas é isso, vereadora, faz parte do alvará, percebe? Foi feita uma vistoria, inclusive, para receber a obra, que não foi a Câmara que a recebeu, foi as Infraestruturas de Portugal, tanto a rotunda como o acesso. Penso que ajudei. Eu compreendo, isto é muita coisa, as pessoas estavam cá, eu quero assumir aqui, publicamente, que embora estivesse aqui na Câmara já há algum tempo, o tempo em que eu estive, o processo esteve mais ou menos parado, exceto a emissão dos alvarás até 2010, que foram todos emitidos, mas eu não acompanhei nada, não sabia, tivemos que fazer aqui um grande esforço para ir rebuscar toda a história deste processo. Até o próprio promotor, que são outros, já não são os mesmos. Existe uma ponte, que é uma entidade que colabora com a Verlac, que também colaborava com a antiga administração, que é DN, penso que não me enganei, e que é uma empresa que está a fazer a ponte. Portanto, isto não foi assim um processo tão simples. A própria CCDR já não tinha elementos, nós é que tivemos que ajudar a CCDR também a reunir elementos para a avaliação do protocolo e assim, ou seja, demorámos este tempo todo a fazer o trabalho de casa, para compilar um documento. Agora, com a alteração do plano pormenor, é uma condição da CCDR para, depois, a aprovação final do plano pormenor, ter o protocolo alterado. Por isso temos que também começar a trabalhar nessas peças formalmente. Isto está mais ou menos consensualizado formalmente. Senhora Vereadora Célia, a senhora Vereadora diz que não tem conhecimento. Eu acho que a senhora Vereadora Filomena Sintra, tudo o que sabe, expõe aqui de modo exaustivo. Eu falo mais. Até eu costumo dizer que ela é muito chatinha, porque explica muito bem as coisas e demora muito tempo e tal. De facto, também me vai, senhora Vereadora Célia, também estou em desacordo quando a senhora diz que é muito prematuro isto tudo. Repare, nós, por um lado, somos acusados de não requalificar a Rua da Lagoa. Agora, estamos aqui a ter financiamento para o fazer e a senhora diz que isto é prematuro, que tinha muito cedo. Portanto, eu não posso estar em concordância com a senhora. Pronto, de qualquer das maneiras, vamos para a votação então. Esta proposta de aditamento ao protocolo, quem vota contra? Nós votamos contra, Sr. Presidente. Muito bem. Não estamos em condições para votar. 2 votos contra e 3 votos a favor. O ponto 19 tem a ver com a prorrogação da isenção de taxas nas planadas e aumento das planadas até 100% até ao final deste ano. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta 20, início de procedimento de alteração por adaptação do plano diretor municipal. Eu pedi à nossa especialista em ordenamento do território, além de ser especialista em finanças locais, para nos explicar isto. Eu, com tanta especialidade, só me entrego as teses da pós-graduação, que é para depois não ter o título. Agora tenho um prazo até 31 de maio. Nós temos um novo regite, tal como já falei muitas vezes, que é uma alteração substancial à nova forma de ver o planeamento e de fazer planos e de alterar os planos diretores municipais. As pessoas não estão preparadas, mas têm que fazer uma limpeza e criar um novo pensamento sobre a forma de alterarmos os planos diretores municipais. Mas essa lei, que já saiu em 2015, traz uma série de coisas boas e outras coisas que não vai ao encontro das expectativas que as pessoas sistematicamente continuam a falar, que agora com a alteração do PDM vão ter mais solos urbanizáveis. Isso acabou. E vai acabar formalmente em dezembro de 2022. Não acabou em dezembro de 2020,
porque o prazo foi prorrogado, a aplicação dessa lei do registro. Só que só foi prorrogado para a classificação do solo, ou seja, nós tínhamos um período para adaptar o nosso PDM, fazer a adaptação do PDM de forma a definir o que são áreas urbanas, áreas urbanizáveis e o que são solos rústicos. Deixa de haver o conceito urbanizável. As pessoas que mantêm a expectativa nos seus solos porque é urbanizável, isso deixa de haver no ordenamento jurídico português, há rústico e urbano. E depois o que é que existe? Existe um mecanismo que permite que, com um contrato de planeamento com o município, o que implica que o município também tenha dinheiro, se consiga fazer projetos conjuntos, ou seja, deixa de haver aquela zona aqui ou acolá definida para a expansão ou para como área urbanizável. Passa a haver uma nova dinâmica, uma nova lógica. As pessoas ainda não estão preparadas para isso. Pessoas ligadas ao setor persistem a achar que isto não está a acontecer. Está a acontecer. E essa lei foi prorrogada, muito fruto. No Algarve ainda ninguém adaptou. É difícil construir isto, partilhar, as pessoas perceberem isto. Nós preparámos com a nossa equipa, vamos preparar em junho uma sessão pública com os atores principais, os que têm os alvarás pendurados, ou que pensam que têm direitos adquiridos, os maiores investimentos, tipo a Almada do Clube e outros, porque isso vai deixar de existir e é irreversível. Nesse contexto, essa mesma lei de 2015, as alterações ao REGIT, trazem outras obrigações, que é a transposição dos planos especiais. No ordenamento, no planeamento, existe o plano estratégico nacional, depois existem vários planos, os planos especiais e depois o PDM. Os planos especiais estão em cima do PDM e o prazo para a transposição desses planos especiais só foi prorrogado até 13 de julho de 2021. Ou seja, tudo o que está nesses planos especiais e que concerne, o que se refere ao licenciamento, tem que ser transposto para o nosso PDM. A sanção é ficarem todos os licenciamentos que dependem desses planos especiais dependentes dessa transposição. Não é possível de outra forma. E planos especiais que nós temos que transpor: 3. Plano Natural da Reserva Natural de São Paulo de Castro Maria e Vila Real de Santo António. Plano de Ordenamento da Orla Costeira, a Vila Moura, Vila Real de Santo António. E o Plano da Albufeira da Barragem de Odileite. E é um processo relativamente simples, porque não tem os procedimentos que são pública, participação pública. Já temos um guia metodológico preparado pela CCDR, temos que ter uma equipa que não faz parte, isto não faz parte da revisão do PDM, é um processo autónomo, é um processo maioritariamente jurídico, mas que precisa de concertação em muitos pontos com estas entidades. Da experiência que nos foi partilhada, a concertação não é um processo que não tem sido simples, em particular com uma entidade que pensa que vai perder direitos, nomeadamente o ICNF, espero que não tenhamos aqui nenhuma dificuldade, mas isto só se refere ao licenciamento. Os municípios, os presidentes de Câmara, os municípios passam a ser o rosto da verificação das normas de licenciamento desses planos especiais e o plano diretor municipal tem que ser transposto. Portanto, este é o início desse procedimento que esperamos todos nós que esteja terminado em junho. Portanto, alguma dúvida? Tenho a mandar sobre a educação. Se me permite, estamos perante mais um assunto muito delicado, que não pode ser abordado da forma simplista e da forma como nos fizeram chegar, porque carece também de emissão e consulta de pareceres, carecia da nossa parte, eu que não tenho conhecimento do mesmo, não sou especialista nesta área, como é evidente, e que sugere muitas dúvidas. E quando estamos a falar também de um PDM que devia ter tido o seu desenvolvimento, devia ter tido as suas alterações, estamos a falar de um PDM obsoleto, de mais de 10 anos em que se encontra, e tantas vezes, eu lembro ainda no mandato com o vereador Carlos Nobre, quantas vezes em várias reuniões de Câmara nós falámos sobre esta situação, da emergência que era a constituição e a renovação de um PDM. Estamos agora a falar de uma situação faseada, de uma situação que não
não existiu, não existe ainda a partilha de opinião, a partilha da gestão do município em relação a esta matéria para connosco. Portanto, não nos revemos na forma, tão simplificada como esta matéria nos foi apresentada e como a senhora vereadora acabou precisamente de dizer, que é um assunto complexo, é um assunto que envolve várias entidades, é um assunto que vai envolver muita negociação e um assunto muito difícil. Portanto, esta é a nossa emissão de parecer sobre esta matéria. Eu gostava de esclarecer duas coisas para que não ficasse na dúvida. Estávamos todos os municípios do país, não era do Algarve, é do país, na expectativa da prorrogação do prazo, e foi, porque isso já estava assumido pelo Secretário de Estado, da prorrogação do prazo da aplicação das normas do novo regime. Foi prorrogado, mas só para a questão da classificação do solo. E saiu em 7 de janeiro de 2021, só para não pensar que estamos tão desprovidos, a prorrogação específica só para este até julho de 2021. E, portanto, penso que não temos ninguém de planeamento nesta Câmara. Aliás, para fazer esta proposta foi pedida através de colaboração pessoal institucional a outro município. Isto é o início da elaboração do procedimento, ou seja, é obrigatório para alterar qualquer coisa o início do procedimento. Não está aqui compromisso de nada, é assumirmos que percebemos a problemática, percebemos que a Presidência do Conselho de Ministros só prorrogou este ponto específico até julho de 2021 e então todos à pressa, porque ainda ninguém fez, vamos iniciar também o nosso procedimento. É isso, só. Como é que se vai fazer? Temos de ter uma equipa que ainda não temos. Isto é tudo porque ninguém tinha entendido que neste prazo específico, esta questão específica dos planos especiais, teria ficado fora da prorrogação da aplicabilidade do novo registro, tal que saiu em 2015 e que temos esse tempo até dezembro de 2022. Portanto, não se sinta desconsiderada no processo, porque o processo é este. A CCDR emitiu em 2015 um guia metodológico para Castro-Marim e para todos os outros, e agora, em 30 de março, diz-nos atenção, e foi aqui que despertar a atenção, que os planos especiais, independentemente da prorrogação do prazo, os planos especiais têm um prazo específico que é em julho de 2021. Portanto, nós temos uma grande responsabilidade. Isto ser político, para além das nossas amarguras todas e revoltas e angústias, temos que decidir as coisas difíceis. E esta é daquelas que temos que decidir, a bem do bom funcionamento de Castro-Marim. Vamos imaginar a requalificação dos apoios de praia da altura. Se der entrada, é através da APA, mas o licenciamento, se der aqui entrada em julho, não tem cobertura jurídica, não pode dar entrada. Por isso temos de trabalhar e temos de estar cá para aprender. Também não sei dizer muito mais do que lhe estou a dizer hoje. Portanto, podemos disponibilizar elementos, se quiserem, para consultar. Podemos disponibilizar o guia metodológico, que é útil, mas eu também ainda não o aprendi, se quiser que eu lhe diga com a maior das sinceridades. Mas sei que temos um problema e temos que o resolver. Senhora Vereadora Célia, tal como a Vereadora Filomena disse, estamos no início do procedimento. Aliás, falou aí em revisão dos PDMs, é uma via sacra. É uma via sacra que é inerente a todos os municípios do país e o descontentamento é generalizado em relação aos autarcas todos. Portanto, não pense que isto é só aqui em Castro-Marim. Pronto, vamos por a votação então, ponto número 20, quem vota contra? Estamos contra, nós temos. Sim, senhor. Muito bem. Então, está a fim da ordem de trabalho. Se estiverem de acordo, vamos aprovar a minuta. Os pontos todos por unanimidade, menos o ponto 11, 17, 18 e 20, foram votados com votos contra das vereadoras do Partido Socialista. Portanto, está a fim da ordem de trabalhos. Agradeço a vossa presença, muita saúde e até à próxima reunião de Câmara. Sim? Muita saúde, até à próxima. Bom dia, até à próxima.